passei ver que eu não conhecia. Mas não sabia que não era aqui. Tá olhando pra mim. Aí quando eu não ia sair na porta, aí entrou. Eu olhei pra trás, falei, olhando. É isso aí! Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia do trabalho científico. Hoje, 25 de Parece que agosto. empolgou fazendo cópia tudo pra mandar. Estamos entrando Aí você quase. já falou com o homem, ela tinha falado antes, né? Mandei o contato. Ela, não, que o seu cara. Eu falo com o homem. Ok, pessoal, me digam aí se vocês estão vendo a tela. Boa noite, professor. Estou vendo. Pronto, obrigado. Então, bora lá. Bora recapitular o que foi que a gente viu até o momento na disciplina. Então, a gente viu que nessa segunda unidade, nossa avaliação vai ser o projeto de pesquisa. E a gente viu quais são os elementos que compõem esse projeto. Aí, o primeiro elemento, que a gente já tinha visto, é a capa, aqui presente. Aí, a gente viu que na capa, a gente tem os elementos que compõem o cabeçalho, que é constituído pela logomarca, aqui presente, pelo nome da faculdade, que a gente viu que deve ser escrito todo por extenso, não precisa colocar a sigla, e abaixo do nome da faculdade por extenso, a gente coloca o nome do curso ao qual a gente está cursando. Depois disso, vem o nome do aluno. Aí a gente viu que o nome do aluno ele deve estar em tamanho 12, em fonte Times New Roman, e todo em caixa alta, sem abreviação. Depois do nome do aluno, vem o título, que deve ser o elemento que deve chamar mais a atenção, e ele vai chamar mais a atenção primeiro, porque ele vai ser o único elemento que vai estar em negrito na capa, e em segundo lugar, porque ele vai ter uma fonte maior do que os outros elementos. Enquanto os outros têm fonte 12, o título vai ter fonte 14. E também escrito em fonte Times New Roman. Para finalizar, a gente tem o nome da cidade, ao qual a faculdade está inserida, que no caso é Tobias Barreto. E por último, o ano que o projeto está sendo realizado, que no caso é 2020. Depois da capa, a gente tem a folha de rosto, que já começa com o nome do estudante, né? Quem está realizando o projeto, por extenso, todo em caixa alta, tamanho 12. Depois a gente tem o título, com a mesma formatação que a gente viu lá na capa. E a gente tem um elemento novo, que é esse daqui, que é o texto indicativo, que vai dizer qual é a natureza do seu trabalho. Né? Se é um trabalho de fato, se é uma monografia, se é um relatório de estágio, por aí vai. Depois a gente tem o nome do professor da disciplina. E, por fim, os mesmos elementos que a gente viu lá na capa. Aí, depois que a gente tem essa folha de rosto, a gente entra em outro capítulo, que a gente vai fazer por último, que é o sumário. Aí, no sumário, a gente tem listado todos os capítulos que compõem o projeto. Uma coisa que eu tinha reparado em alguns que vocês me mandaram é que as referências, eu coloquei a numeração 7. Caso eu tenha corrigido e não tenha apagado, apaguem, porque o capítulo das referências ela não é numerada, não. A gente só numera até o capítulo anterior às referências, certo? Então, o primeiro capítulo é a introdução, segundo é o referencial teórico, também conhecido como desenvolvimento. Aí vocês podem apagar esse nome desenvolvimento, certo? Eu coloquei só para vocês saberem que é a mesma coisa. Metodologia, também chamada de materiais e métodos. Aí vocês também podem apagar o nome materiais e métodos. Depois a gente tem os resultados esperados. Depois o cronograma, o orçamento e as referências. Aí até hoje a gente viu até o capítulo da
se não me engano, da metodologia. Vou tirar a dúvida daqui a pouquinho. Bora lá, seguir em frente. Esse é o sumário. A gente só vai mexer ele no final. Aí bora para o próxima folha, que, se não me engano, é a folha dos dados do projeto. Isso, dados do projeto. Aí os dados do projeto a gente já viu na primeira unidade, que era criar o tema, a delimitação, o problema e a hipótese. Aí a gente chega na introdução. Aí o que era importante a gente saber sobre a introdução? Que ela era um capítulo destinado a gente apresentar o tema do nosso trabalho. Então, se o nosso trabalho era sobre educação de jovens e adultos, na introdução a gente ia falar, né? O que é a educação de jovens e adultos, ela compreende pessoas de qual idade, se existe alguma legislação referente a esse tipo de educação, como é a situação no Brasil, mas tudo de forma bem superficial. Não precisa entrar em muitos detalhes. Por quê? A gente não vai entrar em muitos detalhes? Porque a gente só vai falar de forma detalhada no capítulo das referências. Das referências não. O capítulo do referencial teórico. Aí alguns alunos até me perguntaram, Peralva, a introdução tem que ter quantas páginas? Aí eu disse, o ideal é que ela tenha, no mínimo, uma página inteira, certo? E, no máximo, 2 páginas inteiras. Não precisa entrar em 3, 4, 5 páginas, porque já está grande demais sua introdução. Então, no máximo, 2. Aí eu dei uma dica. Preste atenção, porque se, por exemplo, a sua introdução tem 1 página, então seu referencial teórico ele tem que ter, no mínimo, o dobro de páginas da introdução. Então, se a introdução tem 1, o referencial tem que ter, no mínimo, 2. Se sua introdução tem no máximo 2, né? Então, seu referencial tem que ter no máximo, ou no máximo não, no mínimo, 4. Sempre o dobro da introdução. Aí vocês podem se perguntar, mas por que isso, Peralva? Isso é porque o referencial teórico é o capítulo mais importante do seu projeto de pesquisa. Então, se é o capítulo mais importante, ele não pode ter a mesma quantidade de páginas da introdução, que não é um capítulo considerado importante em seu projeto. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, tá ouvindo? Ordinário, diga aí. Professor, a minha pergunta lá, que eu acho que eu me expressei errado. Eu tô ainda no referencial teórico. Aí eu estava vendo alguns trabalhos que tá, por exemplo, o autor do trabalho, do projeto, acho que é sobrenome Gomes. Num capítulo lá, ele já está usando, digamos, uma citação de outro trabalho. Aí eu posso transformar isso numa citação indireta para o meu referencial teórico? A minha dúvida era essa. Não é nas referências ainda não. Pode. Aí, no caso, seria uma citação de citação. Veja o roteiro que eu mandei na aula do dia... Eu acho que foi dia 11 de agosto. Tem um exemplo lá. Porque, por exemplo, ele usa assim, por exemplo, Santos 2000 alguma coisa, aí começa, né, como se estivesse já fazendo uma citação direta de outro trabalho. Aí eu fiquei na dúvida, porque já iria estar utilizando uma citação de uma citação, mas pode no caso, né? Isso, pode. Tá ok. Agora você só tem que tomar cuidado, que teve alguns alunos até que fizeram isso. O que vocês têm que se atentar? Vocês têm que colocar primeiro aquele trabalho que é mais antigo e, por último, o mais novo. Então, por exemplo, digamos que o trabalho... Você lê um trabalho de... Qual é o seu nome todo, Edinário? Edinário? É José Edinário Almeida de Araújo, professor. Almeida de Araújo. Digamos que você publicou um trabalho lá em 2003. Aí, deixa eu ver quem está aqui presente. Vou pegar a Thalia. Aí, Thalia, Caroline dos Santos Durval. Coloquei seu nome todo, Thalia?
Eu estou pescando aqui pela lista de presença. Sim, colocou. Pronto, obrigado. Pronto, bora pro exemplo, com base nessa dúvida de Edinari. Digamos que Edinari publicou um trabalho lá em 2003. Aí Thalia leu esse trabalho de Edinari e publicou um trabalho citando ele lá em 2020. Aí, Edinário Almeida de Araújo Filho, que é filho de Edinário, quer citar esse trabalho. Aí, como é que ele faria? Ele escreveria lá o que está no texto, abriria um parêntese, aí citaria aquele que é o mais antigo, que no caso é Araújo, caixa alta, Araújo, vírgula, o ano de publicação, 2003, aí acrescenta uma partícula chamada APUD. Aí depois você cita o trabalho ao qual você viu essa citação a Araújo, que no caso é Durval. Durval, vírgula, 2020, e fecha a citação. Deu para entender, Edinário? Sim, professor. No caso, eu vou usar primeiro o que está lá no catálogo, né? O projeto pesquisado, o ano, sobrenome do que foi colocado, na verdade, do que ele pesquisou depois do que eu estou pesquisando, não é assim? Você coloca primeiro aquele que o trabalho que você está lendo está citando ele. Sei. E no caso Entendi. é o trabalho mais antigo. É. E E depois eu depois... cito o que eu estou pesquisando, o que eu estou lendo. Uhum. Isso no final, né, da citação indireta? Isso. Tá, ok. Entendi, professor. Obrigado. Aproveitando, quem está aqui online, entre no chat e escreva o nome completo de você, gente, para constar como presença, por favor. Lembrei... eu estou vendo agora que vocês já fizeram, né? Muito eficientes. Por exemplo, Regis, você colocou só Regina Bispo. Seu nome é só isso mesmo? Se tiver mais, coloque seu nome completo, por favor. Aí, bora lá. Continuidade. O APUD pode ser o início? Perdão. Repita a pergunta. Esse Araújo 2013, APUD do Durval 2020, pode ser no início? Da frase? Pode ser. Deixa eu colocar aqui. Digamos que você inicie a frase assim. Segundo Araújo. Aí eu abriria o parêntese. 2003. APUD. Durval. Vírgula. 2020. A educação de jovens e adultos se caracteriza por... Aí continua a frase. Eu vou colocar aqui entre parênteses só para vocês lembrarem que isso é um exemplo de citação de citação. Aí eu coloquei lá explicado bonitinho no roteiro que eu mandei dia 11 para vocês. Aí, beleza. A gente viu que a introdução ela se caracteriza basicamente por isso. Aí, depois, a gente começou a ver o que vinha a ser. Deixa eu abrir aqui. Aliás, eu tenho que compartilhar, porque senão vocês não vão ver. Vejam se abriu o novo documento. Abriu. Abriu? Pronto. Sim. Aí eu mandei para vocês, no dia 18, esse roteirinho aqui, ensinando outros tópicos. Aí eu destaquei a introdução de novo. Deixa eu voltar, pronto. Aí eu coloquei nesse exemplo, destacando para vocês observarem que todos os parágrafos da introdução, eles apresentavam citação, que é o mais importante de vocês colocarem no projeto de vocês. Aí, para chamar mais atenção, eu deixei ainda a citação em amarelo, mas vocês não precisam deixar em amarelo, certo? E
mandei vocês observarem que no último parágrafo não vai ter citação. E por que não se tinha citação mesmo? Porque são os objetivos. Isso, porque nele vocês vão listar quais são os objetivos do projeto de vocês. Então, como os objetivos eles vão ser criados por vocês, está escrito em suas palavras, então não precisa de citação. Aí alguns alunos falaram, mas Peralva, eu escrevi a introdução e eu escrevi um parágrafo com base no que eu entendi, com as minhas palavras. Eu não posso fazer isso? Aí eu falei, né? Poder até pode, mas só que para você escrever com suas palavras, você teve que ler alguém, né? Então você se baseou em alguém para poder escrever. Então, no caso, você colocaria aí no formato de citação indireta. Você vai colocar o que o autor falou, não igual ao que está lá no texto, mas modificando um pouco o texto dele, mas mantendo o conceito original. Então, tem que colocar a citação. Aí, depois, a gente entrou na parte do referencial teórico, que tem que ser o capítulo mais robusto, o maior quantitativo de páginas. Aí, eu coloquei aqui algumas observações. Primeiro, o referencial teórico deve ter ao menos o dobro de páginas da introdução, que eu já tinha comentado lá no capítulo da introdução. Uma segunda observação, falei para vocês separarem que todos os parágrafos possuem citação, né? Então, enquanto na introdução apenas o último parágrafo não continha citação, já nesse novo capítulo, que é o referencial teórico, 100% todos os parágrafos precisam ter citação. Aí, para facilitar a vida de vocês, o que vocês podem fazer? Vocês podem deixar a introdução de vocês com uma página e o referencial teórico com 2 páginas fechadas, porque aí ele já fica todo certinho. Mas se vocês quiserem ultrapassar essas 2 páginas, irem para 3, 4 no referencial teórico, não tem problema nenhum. Eu só estou sugerindo colocar em 2, porque aí já fica mais fácil para vocês, certo? Já que vocês estão no início do curso. Mas aí lembrando, se vocês vão deixar o referencial com 2, você tem que deixar a sua introdução com 1 página. Não pode ter a mesma quantidade de páginas. Outra observação. Aí já é a formatação, né? Utilizar Times New Roman, o Arial, tamanho 12, o espaçamento entre linhas 1,5. Se vocês quiserem, vocês podem colocar imagens, quadros ou tabelas em seu texto do referencial teórico. Se não me engano, eu até coloquei um exemplo aqui. E falei para vocês separarem que todos os itens aqui sinalizados servirão para você aplicar em relatórios de outras disciplinas, inclusive o TCC. Aí bora lá pro exemplo. Aí aqui é o capítulo do referencial teórico. Aí reparem aqui nesse nome. Normalmente os alunos escrevem referencial teórico. Aí o que foi que eu disse para vocês? Apaguem o nome do capítulo, referencial teórico, e coloquem um título criado por vocês. Então, deixa eu ver aqui quem é que está online. Reni, qual é o tema do seu projeto? Reni? Regis Bispo. Qual o tema do seu projeto, Regis? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Regis. O meu é Educação Especial em Tobias Barreto. Pronto. Então, se o tema de Regis é Educação Especial, como título do capítulo do referencial teórico dela, ela poderia colocar o próprio tema. Educação Especial. Bora só especificar um pouco. Digamos que Regis vai fazer do
ensino fundamental. Aí ela colocaria como título do referencial teórico Educação Especial junto a alunos do ensino fundamental. Aí, se ela quisesse, ela poderia depois... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Mas ela poderia criar outro capítulo especificando mais. Educação especial em alunos de Tobias Barreto. Poderia ser o terceiro capítulo aqui de Regis. Certo? Então, bora lá. Professor, é necessário ter vários subtítulos, digamos assim, no Não. referencial? Pode ser só um, se você quiser. Tá ok. Professor, é obrigatório ter esse título? Você tem que criar um título. Porque o normal seria você fazer o quê? Tem lá a introdução, que é esse daqui. Aí a gente mantém o nome de introdução mesmo. Aí o capítulo seguinte vai ser o referencial teórico. Mas só que ao invés de você escrever referencial teórico, em trabalhos acadêmicos, a gente dá um título a esse referencial teórico. Aí o título que a gente dá é com base justamente no tema e no objetivo do seu trabalho. Aí é o exemplo que eu dei de Regis, né? Regis vai falar sobre educação especial. Então, o título do referencial teórico de Regis poderia ser Educação Especial junto a alunos do ensino fundamental, caso Regis vá trabalhar com ensino fundamental. Se ela não for, se ela for trabalhar com alunos do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, ela colocaria Educação Especial junto a alunos do EJA. Por aí vai. Vocês podem criar o título de vocês. E esta numeração? Que numeração? Esse número 2 aí é uma obrigação de ter? Isso. Porque o primeiro capítulo é a introdução. Aí o capítulo seguinte é o referencial teórico. Ah, tá. Pronto. Aí vocês criam um título. E aí vocês vão colocar todas as informações que vocês conseguirem sobre o tema de vocês. Aí vocês podem escrever de forma aprofundada. Coloca tudo que vocês conseguirem. Não precisa ser modesto, não. Você só tem que se atentar em algumas coisas. Primeiro, todo parágrafo tem a citação, né? Que eu estou sempre batendo nesse martelo. Não esqueçam de colocar a citação. E tem outra observação em relação ao número de linhas dos parágrafos. Vocês lembram qual é o ideal, o mínimo e o máximo de linhas? Mínimo 3 linhas, máximo 10. Quase. Mínimo 4 e no máximo 10. Aí, bora ver aqui nesse exemplo que eu coloquei se está certo. Aí, esse primeiro parágrafo tem 1, 2, 3, 4. Então, tá beleza, tá certo. Esse segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tá certo. Terceiro parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Ah, deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês estão vendo que aqui a gente tem duas citações? Uma referente a Moreira. Eu até perguntei ao senhor em relação a isso, lembra? Perdão, não te escutei. Eu até fiz uma pergunta ao senhor em relação a isso, que eu fui dar uma olhada nesse roteiro e vi Foi? esta... Não lembro, não. Qual foi a pergunta? Não, lá no WhatsApp, no privado, se poderia fazer essa questão aí. Eu não lembro mais qual foi a pergunta, não, mas fala aí para relembrar. Não, o porquê se estava assim com essas duas citações diferentes no mesmo parágrafo. Ah, tá. Pronto. Então, se você, por exemplo, encontrou uma informação que ela é comum a vários trabalhos, se vocês quiserem, vocês podem citar todos esses trabalhos. Então, aqui no caso dessa daqui, o autor ele citou 2 trabalhos. Um de Moreira, 2016,
e outro de Ferreira 2019, ao qual falam a mesma coisa. E qual é essa mesma coisa? É a função do supervisor, né, futuro coordenador pedagógico. Aí, se vocês forem fazer isso, colocar mais de um trabalho, vocês têm que se atentar em relação à ordem que vocês estão colocando no trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os alunos colocam de forma aleatória, mas o correto é vocês colocarem em ordem cronológica, do mais antigo, que no caso é Moreira, para o mais recente, que no caso é Ferreira 2019. Aí vocês têm que se atentar em relação a isso. Outro parágrafo. Pelo tamanho a gente já vê, né? Que está dentro da faixa de 4 a 10. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dentro do limite. Professor, Oi. e quando for, quando for em quatro autores, como é que coloca? 4 autores de um único Sim. trabalho? É isso? Isso. Pronto. Deixa eu abrir aqui o modelo para mostrar. Compartilhar. Tela do Word. Pronto. Tá aparecendo para vocês a tela do Word? Está, professor. Tá, pronto. Exemplo de citação. Trabalho com um autor. Aí eu vou usar como exemplo Edinário. Edinário vai ser minha cobaia. Copiar. Pronto. Digamos que o autor do trabalho é Edinário Almeida de Araújo, ele publicou o trabalho em 2003. Aí você iria citar, exemplo, citação, Araújo, todo em caixa alta. Opa, faltou o A. Araújo, todo em caixa alta, 2003. Digamos que o trabalho tem 2 autores. Aí os autores são Edinário. Deixa eu pegar lá Thalia. Cadê? Thalia. Qual é seu nome todo, Regis? Regis? Na folha, professor, tá Regina Bispo Moraes. Deixa eu anotar aqui. Regina Bispo Moraes. Em que folha? Na folha que eu digo é aqui no chat do Zoom, na lista de presença. Ah, é? Ah, é o chat. Eu posso pescar pelo chat. Eu nem lembrei disso. Bem dito. Vou pegar aqui Emily. Ah, é até 2. Pronto. Com 2. Eu até já me adiantei, né? Deixa eu jogar aqui para baixo. Com 2 autores, seria exemplo. O último nome de Edinário, que é Araújo. Araújo. E o último nome de Thalia, que é Durval. Durval. 2003. Aí, citação com 3 autores. Aí eu vou aproveitar Edinário, vou aproveitar Thalia, aí eu vou acrescentar Regis. Aí com 3 seria a mesma coisa. Araújo, deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. Araújo,
vírgula, Durval. E qual é o último nome de Regis? Moraes. Moraes. Aí bora para a dúvida que me perguntaram. E quando for 4 ou mais autores? Aí, no caso, a gente só vai citar, deixa eu copiar aqui, deixa eu acrescentar o nome de, eu acho que era Emily, deixa eu abrir aqui no chat para copiar o nome. Vou copiar o de Reni. Pronto. Digamos que agora são 4 autores, Edinário, Thalia, Regis e Reni. Aí como é que a gente ia colocar? Quando for 4 ou mais autores, a gente cita apenas o primeiro. Então, como Edinário é o primeiro, vai ser Araújo. Aí a gente acrescenta a partícula etial e coloca o ano, 2003. Etial, vou colocar aqui em amarelo, significa que o trabalho foi feito por esse primeiro autor, que no caso é Araújo, e outros autores. Etial significa e outros autores, e outros colaboradores. Então, se o trabalho tiver a partir de 4, você cita só o último nome do primeiro autor. Belezinha? Deu para compreender? Ô, professor, Oi. entre os nomes, coloca vírgula ou ponto e vírgula? Você pode colocar vírgula ou então ponto e vírgula. Os dois modos estão certos. Uma coisa que eu não sou muito fã é que às vezes as pessoas colocam... Deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui. Esse I americanizado. Eu prefiro colocar o I normal. Se não me engano, eu acho que teve... Eu não lembro se foi da turma de vocês. Teve alguns alunos que mandaram trabalhos assim com 2 ou 3 autores. Aí, em alguns parágrafos, estava como I. E em outros parágrafos, estava como o I americanizado. Aí eu até escrevi, né? Que era para colocar em um padrão. Ou colocavam todos com I normal, ou colocavam com I americanizado. Mas eu prefiro colocar o nosso I mesmo. Aí deixa eu voltar lá. Partilhar. Pronto. Aí a gente estava no referencial teórico. Beleza. Aí a gente viu isso, todos os capítulos... capítulos não. Todos os parágrafos com citação. E obedecer ao limite de, no mínimo, 4 e no máximo 10 linhas. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma figura ou então algum quadro, tabela que vocês achem interessante. Mas agora vocês têm que se atentar, porque caso vocês queiram colocar, vocês têm que citar essa figura ou esse quadro no texto. Então, por exemplo, tem esse parágrafo aqui. De acordo com o catálogo de preços da CAPES 2020, os primeiros trabalhos oriundos dos cursos estricto sensu, produzidos por meio do auxílio financeiro da CAPES, datam de 1999. Aí a pessoa, ela vai ver isso, que começa em 1999, graças a esse quadro 1 que está sendo citado. Aí quando a gente vai para o quadro 1, a gente vê realmente ano de publicação. O primeiro ano que está sendo mencionado é 1999, o ano que ele já cita aqui no texto. Aí se vocês forem colocar uma figura, a mesma coisa. Digamos que Edinário está fazendo um projeto sobre a importância do entendimento do funcionamento das plantas para alunos da educação infantil. Aí ele quer colocar uma imagem de uma planta, né? Para que o aluno saiba quais são as partes da planta. Então, o Edinário poderia colocar lá no texto dele. As plantas são constituídas por determinadas partes. Aí ele abriria lá
voltando. Aí ele abriria lá o parêntese e colocaria figura 1. Aí aqui embaixo, ao invés de quadro, ele ia colocar, né? Figura 1, partes de uma planta. E embaixo eu colocava a imagem da planta, certo? Mas se vocês não quiserem colocar figura, não quiserem colocar quadro, não tem problema nenhum. Pode ser só texto mesmo. Aí, depois disso, aqui é mais referencial teórico, a gente chegava no capítulo da metodologia, que era você explicar como foi que vocês fizeram o trabalho, o projeto de vocês, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo e eu disse para vocês, se vocês quiserem, vocês podem copiar Professor, que está nessa metodologia e jogar lá no projeto de vocês. Diga aí, Edinário. antes do senhor entrar na metodologia, volte só um pouquinho. Por que tá o número 3 lá? Tem número 2, antes da metodologia tem o número 3. Faltou a numeração, era para ter. Não, acima da metodologia, se o senhor voltar a subir um pouco mais a imagem. É Tipo, porque como fosse voltando. ali ainda faz parte do referencial teórico. Ah, entendi. É porque o referencial teórico foi dividido em 2 partes. Ah, tá. Pronto. Aí o que a gente tem aqui nesse exemplo? A metodologia, como é que ela foi feita, né? Então aqui no caso é uma revisão bibliográfica, que é o que vocês estão fazendo de fato, né? Aí depois de explicar como vai ser feito esse projeto, que aqui no caso é a revisão bibliográfica, você iria dizer qual é o tema do seu projeto. Então aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que eu digo. Aqui. Apresentem seu texto, o seu contexto, tema, coordenação pedagógica. Então você diz como é que vai ser feito, revisão bibliográfica, diz qual é o tema do projeto, no caso aqui, coordenação pedagógica. Você diz como você vai obter os dados, então você vai dizer que você vai acessar plataformas online para ter acesso. Você vai dizer qual vai ser o critério para você utilizar os trabalhos, né? Então, eu coloquei aqui, trabalhos dos últimos 20 anos, de 1999 até 2019. Vocês podem escolher de tempos menores, não tem problema não. E o mais importante, vocês têm que colocar o tempo verbal no futuro. Será, serão, porque é um projeto. Vocês ainda não colocaram ele em prática, né? Se semestre que vem tiver a disciplina de didática, que eu acho que tem, a gente pode dar continuidade a ele, colocando ele em prática. Certo? Aí vocês podem copiar esse texto, joga lá no projeto de vocês e vocês só mudam basicamente o tema, que está aqui no primeiro parágrafo, mudam os termos-chave que vocês utilizaram para busca. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Aqui, termos descritores. E o tempo, né? Que eu acho que 20 é muito para vocês. Vocês podem deixar um tempo menor, pode ser 5 anos. Certo? Eu vou dar uma parada, que já está chegando aqui em 40 minutos. E aí eu volto daqui a pouco. Certo? Aí essa segunda parte vai ser para a gente tirar dúvidas, não. Quero explicar outros capítulos para vocês. Volto já já. Professor, será o mesmo link ou terá outro? Mesmo link. Certo. Quando estiver pronto, o senhor avisa. Beleza?